O universo feminino tem muita comparação de outros relacionamentos. Com certeza, demais. Demais. Principalmente da blogueira, né, da influencer que tem a vida perfeita, que tem a maternidade perfeita, né, que conseguiu, aparentemente, né, conciliar tudo isso, a vida social, maternidade, relacionamento. Claro que ela está mostrando só o palco, né, a parte boa, e eu brinco com as meninas, falo que você está comparando o palco de outra pessoa com o seu bastidor, né? Então, é uma cobrança, uma demanda que a própria mulher se faz, né? Como se, eu brinco, né? Como se a grama do vizinho fosse mais verde e mais fácil de cuidar e de lidar do que a nossa. Uma coisa que eu sempre vou aproveitar para fazer uma sessão de terapia gratuita aqui. Mas, na verdade, eu sou estudante de ciências sociais, né? Que nem eu te disse aquele dia, né? Parte de antropologia e sociologia. Então a gente estuda também um pouco de comportamento humano, mas de forma bem diferente de vocês. É a questão de grupos sociais, né? Mas acabam elas se interconectando. E uma coisa que eu me pergunto, e eu queria tirar essa dúvida com você, ainda existe, e se existe, porque é uma coisa que eu comecei a observar, porque a minha personalidade não é assim, mas eu observo muito isso. Existem muitas mulheres que ainda têm cobrança de estar ficando com uma determinada idade e ainda não se casou? Isso existe ainda? Demais, demais. Isso eu não vou falar nem só de paciente, mas eu falo do meio social que eu vivo, né? As amigas, tem várias amigas, né? Que essa cobrança vem muito nossa, claro, mas também vem de uma sociedade que com certeza foi moldada em cima desse, né? A gente fala patriarcado, né? Onde a mulher ela é parte de todo um sistema, então para ela ser reconhecida, para ela ter sucesso, né, na vida, então ela tem que estar aos 30, 35, bem profissionalmente, casada, com filhos, mas talvez esse status profissional não seja nem o topo do ranking, normalmente nem é o topo do ranking, o topo você tem uma família, você tem uma casa, você tem filhos, você está com a vida estruturada, e normalmente não é o que a gente está vendo na sociedade atual, né? A gente fala que os 30 são os novos 20, porém o nosso psicológico ainda não evoluiu para essa aceitação, né? Existem mulheres na maternidade aí com 38, 40, né? Mas o psicológico dessas mulheres não evoluiu junto com essa demanda. É isso que eu observo, porque certa vez eu escutei de uma moça de 26 anos que eu sou um fracasso porque eu não casei, eu quase morri de coração naquela falou isso. Mas existe, então, por isso que eu te perguntei, porque eu quis tirar essa dúvida, porque eu, enquanto também profissional de antropologia e sociologia, a gente gosta de estudar demandas psicológicas também, até porque estudamos a sociedade, de como ela era, está e como vai ser. Psicológico, inclusive, né, a própria psicologia teve uma especialidade que está crescendo muito, que é a psicologia social, que conversa muito com essa área, né? Mas então ainda existe muito essa autocobrança? Com certeza, existe. E isso eu falei também no início sobre a crise existencial. Antigamente, crises existenciais aconteciam dos 35 em diante, normalmente. Hoje você vê crise existencial, né, como você falou, aos 25. Né, o que seria uma crise existencial? Né, com certeza todos nós já passamos por crises existenciais e a gente nem percebeu. É quando você se sente fora de um contexto que, como se o seu relógio tivesse atrasado do mundo, né? O homem também tem isso, mas a mulher ela tem muito mais por conta de toda essa cobrança. Então, se eu estou aos 30 e não tenho todos esses elementos, né? Se na minha concepção, mesmo aos 25, a família onde eu estou, às vezes eu não falo nem de sociedade geral, mas às vezes você tem uma família que cobra muito, né, vários contextos, né, se no teu profissional todas as mulheres da sua idade estão ali num contexto que você não está, são casadas, têm filhos, né, tem uma estrutura, tem uma casa, tem isso e aquilo, é inevitável que você não se compare e você também não se cobre. Então essa régua, né, não é nem só a sociedade que coloca, mas o meio que a gente vive, né? Então quando vem para a terapia, a gente analisa tudo isso, né? Será que essa cobrança que você está se fazendo, ela é uma cobrança racional, né, e lógica, ou ela é uma cobrança do meio que você vive? Então a gente vai trabalhar, vai tentar equilibrar isso.
Quando nós nos conhecemos naquela participação do programa da Laís, inclusive um abraço para ela, que nós estávamos a temática, eu fui lá com outro viés, mas a temática, o escopo do programa aquele dia era responsabilidade afetiva. Eu não quis atrapalhar aquele dia, até porque, né, eu gosto de ficar mais quietinho e tal, mas até porque ali era o teu momento de brilhar, né, você era especialista no caso. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, ainda para a gente meio que finalizar essa questão do casamento e a cobrança feminina. Uma coisa que eu também confesso que nunca entendi, até também porque não sou mulher, talvez eu não tenha essa autocobrança social, então a gente não tem conhecimento de causa. Mas muitas mulheres, elas entram em relacionamentos, digamos, não ideais para ela, até por uma questão de desespero, às vezes, porque isso eu acho um absurdo total. Tipo, ela não tem outro, vai esse mesmo, porque eu já tô ficando mais velha. Isso acontece também? Demais, demais. Existe todo esse contexto da cobrança, sim, dessa cobrança externa,